Não, isso aqui é dicionário. Google, você pesquisa lá e você vai encontrar isso. Passar a viver um novo estilo de vida a partir de uma mensagem recebida. Você ouviu algo que entrou para dentro de você e causou transformação, causou mudança no seu interior. Há vários ramos que estudam metanoia. Existe metanoia até no ramo empresarial. Trazendo metanoia para a psicologia diz que a metanoia acontece porque ela é uma mudança na forma de pensar, é uma nova consciência que o indivíduo tem do mundo e das pessoas a partir do aprendizado que ele recebe gradualmente. Quanto mais ele recebe um aprendizado, mais a sua mente vai sendo transformada e ele começa a enxergar por uma outra ótica. Ou seja, as coisas não são só... Tem momentos que hoje as mensagens são assim: você não pode recuar, porque só recua o perdedor. Não, irmãos, às vezes você está recuando, sabe para quê? Para pegar impulso para soltar mais longe. Irmãos. E você tem que saber que existe esse momento. E Paulo, ele recuou um pouco, porque se ele não faz isso, ele ia perder a vida logo no início do seu ministério. E Deus queria usar aquele homem de uma forma muito poderosa. E sabe, irmãos, ele que nunca conseguiu ir lá, ele estava programando entre a sua segunda e terceira viagem chegar na igreja em Roma, porque ele tinha um plano. Aqui no capítulo 15, se você ver comigo, no capítulo 15, no versículo 24, ele queria ir para a Espanha. Ele queria abrir uma frente de trabalho lá. Paulo era o apóstolo missionário, né? Ele ia lá, ganhava o povo, estabelecia uma igreja, formava os obreiros, já saía de lá e já ia para outro lugar. Esse é o ministério do apóstolo Paulo. E ele tem desejo de ir lá para Espanha. E sabe, na rota que ele traçou, ele está aqui no sul da Grécia. Ele está aqui em Corinto. Então ele tinha que atravessar o mar ou ir por terra e chegar no primeiro lugar ali, que era a Itália. A igreja em Roma, bem ali em Roma. E aí de Itália, lá em Roma, ele tinha que pular para a Espanha, ou por terra, ou navegando mais um pouquinho. Então ele traçou: eu quero chegar à Espanha, e eu preciso de uma igreja que me ajude nessa missão. Então ele olha ver quem está na rota, cantar, ficar na portaria. Não tem como ele servir uma água, não tem como ele pregar, não tem como ele orar, interceder, fazer tudo sozinho. Precisa do povo, precisa dos irmãos, precisa dos grupos, precisa de cada um. E aí, quando Deus ele falar com o servo dele para falar contigo, simplesmente obedeça, irmãos, porque antes de chegar a você, Deus chega nele. É simples assim, irmãos. E aí, Paulo ele fala o seguinte: eu preciso de ajuda. Sabe, irmãos, tirando a nível igreja, eu olhando aqui, Deus não me revela o que está no seu coração, mas Ele conhece. Que bom que Ele conhece. E sabe o que eu posso entender com essa palavra? Que tem gente aqui que não está conseguindo realizar o seu projeto porque não pede ajuda, porque não pede nem oração. Sabe por quê? Hoje tem uma outra falácia por aí. Sabe o que é? Não fala nada não, porque a inveja é tão grande que quando você falar, a inveja vai matar o sonho. Olha, irmãos, para com isso. Porque o sonho que José teve foi um sonho de Deus. Ele passou pelo que passou porque estava escrito no script de Deus para ele passar, tá bom? Não tenha medo de contar o seu sonho para alguém. É certo que você não vai pegar um megafone e ir para a esquina e falar para todo mundo. Você vai escolher algumas pessoas que caminham contigo, que oram contigo, que servem a Deus contigo, que é crente de verdade. Mas você e eu precisamos de ajuda. Paulo, se a nossa vida ela foi transformada pelo poder do Evangelho, isso deve refletir em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E aí, lembrando do tema que foi me passado, o pastor prega sobre metanoia. Eu falei: Jesus de Nazaré, é isso mesmo? Metanoia, mudança, transformação. Esse texto aqui, sede transformados ou transformai-vos. Não tenta transformar ninguém aqui não. Você começa por você. Sabe, irmãos? O pastor é um homem de Deus, mas ele não transforma ninguém aqui. Irmãos.
Um texto como esse você encontra em outras duas partes da Bíblia para ter uma ideia de transformação. Mateus 17, Jesus no Monte da Transfiguração. Aquela palavra transfigurar-se também é metanoia, é uma transformação e bem visível. Outro texto é o próprio Paulo que fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 18, que fala: em nós com cara descoberta refletimos como que por um espelho a glória do Senhor, e por ela somos transformados de glória em glória. Ou seja, é um processo contínuo e crescente. A mudança que o Evangelho faz na minha vida e na sua vida não foi só quando eu recebi Jesus há 20, 30 anos atrás, não. Ela é todos os dias. Ele fala o seguinte: eu rogo pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe por quê? Romanos 1, você vai ver uma lista de pecados que o povo estava fazendo, e isso estava entrando na casa de Deus, irmãos. São coisas horríveis. Se eu fosse aqui, citar alguns deles, só o finalzinho, a partir do versículo 29. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Ele está falando isso, irmão, não é para ímpio, não, é para a igreja. Ele segue, ele fala: sabe o que está acontecendo aí, gente? Murmuração, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes até aos seus pais e mães. Ele fala: há no meio de vocês nécios e infiéis nos seus contratos. Não tem palavra, falou que ia vir na festividade e não veio. E não é porque houve fatalidade, não, é porque não quis. Ele vai falando: sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. E ele está falando isso para os crentes da igreja de Roma. Por isso que ele fala: gente, para com isso. Para vocês aqui, apresentar o corpo de... E quem se arrepende de verdade, pastor, é simples. Ele deixa. Ele toma ele faz uns 180 graus, 360 e ia parar no mesmo lugar. Ele estava indo para lá e ele muda totalmente. Isso é conversão. É converter o seu caminho de uma direção para outra direção. Isso por quê, pastor? Porque aquele caminho, embora parecesse bom, a Bíblia diz em Provérbios para nós que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim dele é fim de morte. Sabe, tem muita gente aí fora que está tendo, em seu certo sentido, suas metanoias, mas ainda estão no caminho que conduz à perdição. E nós temos a palavra de vida eterna, que vai fazer com que a partir do arrependimento eles deixem de ir para a morte e venham para a vida. Aleluia! Glória a Deus. Oh Deus! Aleluia! A verdadeira metanoia vai mudar a nossa vida. Não só a nossa vida espiritual, nossa vida moral, nossa vida intelectual, nossa vida ética, nossa vida, tudo muda na nossa vida a partir do dia em que a gente conhece Jesus, se arrepende dos pecados, deixa os pecados, porque também Provérbio diz que aquele que confessa os seus pecados, a sua transgressão e deixa a Deus, isso vai ser o nosso culto racional. As pessoas têm um entendimento muito errado dessa palavra racional. É por isso que algumas versões mais atualizadas falam, ao invés de racional, culto espiritual. Sabe por quê? Aqui entra o grego. O grego é logiken latreian. Sabe o que é isso? É uma adoração coerente. Porque aqui quando fala culto racional, esse racional é lógicos, que vai para a palavra coerente. E sabe, irmãos, o que Deus falou no meu coração? Que o nosso culto congregacional, ele só tem sentido se o meu culto diário for coerente com a palavra de Deus. O que é que diz em Apocalipse? As igrejas do Apocalipse, uma recebeu elogio, outra ficou neutra, outra só levou cacetada, mas todas elas, Jesus ele fala: conheço as tuas obras. Do grego ergon.
que muitos confundem também. Tem muita gente que acha que obra é alguma coisa física que eu faço aqui. Não, irmãos. Essa palavra no grego, ela significa vida diária. Quando Jesus ele fala, eu conheço as tuas obras, totalmente contra a palavra de Deus e a vontade do Pai. Não, irmãos, eu fui chamado para ir na contramão. Eu fui chamado para ir na contramão, meu irmão. Oh, aleluia. Ah, pastor, mas hoje, poxa, se eu for um crente de acordo com o que está falando aí, porque já tem teólogo falando, teólogo respeitado, meu Deus, eu tenho até livro do camarada, meu irmão. Mas sabe o que o cara está falando? Que a Bíblia ficou antiquada para os dias de hoje. Não, irmãos. Billy Graham, grande cruzadista e pregador da palavra, ele vai falar, sabe o que? Que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Verdade. Ela tem verdades eternas. Glória. E não mudam, irmãos. Glória a Deus. Sim, o que vai mudar aqui entre nós é os nossos costumes. Hoje corta cabelo, amanhã não corta. Hoje usa saia, amanhã não usa. Hoje usa brinca, amanhã não usa. Isso é costume. Isso é de igreja para igreja, de localidade para localidade. Agora a doutrina não. O que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. E Paulo ele fala o seguinte: para de se espremer para tentar caber nesse mundo. Português, a palavra metamorfose, que vai falar a mesma coisa: mudança, transfiguração, renovação, o que for. Só que é uma mudança que, como já foi falado antes, ela acontece de dentro para fora. E dentro do ensino, da doutrina da salvação, que ele fala da justificação pela fé, da regeneração feita pelo Espírito Santo, ele está falando aqui nesse versículo 2 do terceiro processo, terceiro aspecto desse processo da metanoia. Sabe o que é? A vontade de Deus para nós é a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 e 7. A vontade dele não é a nossa prostituição ou fornicação ou qualquer tipo de pecado, mas a santificação, dentro do que Paulo fala, apresentando o nosso corpo agora como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa transformação, essa metanoia, é como se a gente olhasse para a natureza e visse em alguns insetos. Eu vou citar aqui a borboleta que você conhece, mas são vários insetos que eles primeiro são no estado de ovos, depois larva, depois a pupa, que é o casulo, porque dali começou o processo da transformação maior, e depois ele como um inseto adulto. Existe um processo, a metanoia é um processo contínuo e crescente. O que você recebeu e começou a mudar há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, serviu para aquela época, irmãos, foi muito bom. Mas hoje você está vivendo uma outra época e você precisa continuar esse processo de transformação. Conformeis com este mundo, com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora sim, já foi falado antes, mas eu vou dar uma incrementada. Ele usa 2 termos aqui para explicar aquela igreja: de não se conformar e de transformar. Percebe que os dois têm o mesmo radical de forma: conformar e transformar. Só que o primeiro, quando fala não vos conformeis, no grego é esquema. Irmãos, esquema. E quando essa palavra surgiu, a raiz dessa palavra, sabe o que ela queria significar? A ideia de se espremer para caber numa forma. Quando ele fala então, traduzindo, e não vos conformeis, ele está falando para crente, de se espremer para caber na forma desse mundo. Aleluia! Por incrível que pareça, tinha crente fazendo força, se espremendo para caber no mundo. E você pensa que isso está longe da igreja do século 21? Não está. E por isso que essa epístola tem efeito até os dias de hoje. Sabe por quê, irmãos? Hoje, se eu quero pertencer a algum grupo social, eu vou fazer o que for preciso. Aquele grupo faz tatuagem, eu vou fazer. Aquele grupo pinta o cabelo de vermelho, eu vou pintar. Aquele grupo raspa a cabeça, eu vou raspar. Eu estou me espremendo para caber nessa forma deste século, desse sistema que